Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Estamos fazendo esta nossa caminhada espiritual, nos preparando para a Páscoa do Senhor e nos preparando também para a nossa Páscoa, que pode ser a qualquer momento. Por isso nós estamos com as cinzas sobre a nossa cabeça. E naquele dia que recebemos as cinzas, o sacerdote disse: convertei-vos e crede no Evangelho. E a outra palavra que ele disse foi: lembra-te que és pó, e ao pó hás de retornar. E ali nós nos colocamos naquela atitude, já naquela quarta-feira de cinzas, dizendo: Senhor, neste dia eu vou fazer abstinência de carne, porque a igreja pede, e vou fazer jejum, para entrarmos assim naquele combate espiritual. Como é interessante a oração daquela quarta-feira de cinzas, a oração da coleta, que nos dizia justamente isso: Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Combate contra o espírito do mal. Um combate contra o diabo, que não nos quer no céu, está fazendo de tudo para que nós sejamos condenados ao inferno. Claro, essa penitência não é algo que nós fazemos assim somente pelas nossas forças. Nós contamos também com a graça de Deus, porque sem a graça de Deus seria impossível nós entrarmos em combate contra o demônio, e muito menos nós jamais iríamos conseguir vencê-lo. Então, tudo com a graça de Deus estamos nos fortalecendo. No dia de hoje, o Evangelho que foi lido, que eu acabei de proclamar, e todos nós, sacerdotes, iremos proclamar na missa de hoje, é esse Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 36 até o 38, onde Jesus está falando aqui sobre a questão do julgamento, que nós não devemos condenar as pessoas, que nós devemos perdoar. E aí ele diz: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocado em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus sempre nos colocando no nosso lugar. O que é que Jesus está dizendo hoje? Olha, cuidado para você não ser tão severo
com essa ou aquela pessoa. Porque da mesma forma que você for severo com ela, eu também serei severo com você. Então, é preciso que ser misericordioso. Condenar ninguém, nós não podemos condenar. Porque se nós condenarmos, nós seremos condenados. Lembremos que um dia todos nós iremos prestar contas a Deus. Mas aqui, meus irmãos, nesse evangelho, cabe também abrir um parêntese para explicar também, para que nós não caiamos na omissão. Que tem muita gente que usa desse evangelho para não ajudar o outro que está no erro. Então, quando Jesus diz, sede misericordioso, quando também vosso Pai é misericordioso, ele está dizendo, sim, que nós devemos corrigir o outro nos seus erros, nas suas faltas, mas com misericórdia, não julgando, como ele depois vem dizer, já dizendo, você está condenado, você vai ver o que vai acontecer com você. Não, não é bem por aí. Devemos corrigir, mas com caridade. E devemos dar o perdão. Quando alguém vem nos pedir perdão, nós devemos dar o perdão. Não vamos entrar naquela atitude de erguer o nosso nariz e ficarmos com aquela prepotência tão grande diante do outro e não dar o perdão para o outro. Porque quem não dá perdão não vai ser perdoado pelo Pai também. Você compreende a situação que nós estamos? Nós devemos ver o erro do outro, sim, porque nós convivemos com as pessoas. Nós não vamos condená-las, mas nós sabemos que aquela atitude de erro daquela pessoa poderá levá-la, sim, a uma condenação eterna, porque Deus é quem julga. Então, para que aquela pessoa não seja julgada por Deus, não por nós, porque nós não devemos julgar ninguém, mas aquela pessoa que é julgada por Deus, poderá ser julgada, que é eu e você, nós precisamos tirá-la da situação. Você entendeu? Então, fecho o parênteses para continuar o que eu estava dizendo. Nós não podemos ser severos com as pessoas. Nós precisamos ter, sim, um coração misericordioso. Nós não podemos ficar julgando as atitudes dos outros. Mas, como eu disse há pouco tempo, nós precisamos ajudá-las, sim. Hoje é um dia em que nós precisamos fazer essa revisão de vida. Como é que eu tenho feito? Eu tenho julgado as pessoas? Olha, é interessante, meus irmãos, que nós podemos cair justamente nesse pecado. Ainda mais nós que nos julgamos assim, melhor do que o pecador, porque chegamos no ponto de achar que até nós não pecamos. Então, porque eu participo da igreja, porque eu vou na missa dominical, porque eu estou rezando o rosário, porque eu fiz a obra de caridade e o outro não fez, então eu já começo a julgar que o outro vai ser condenado. Se eu não fizer isso por amor a Cristo, não vai adiantar coisa nenhuma. E nós, meus irmãos, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e muito mais Deus vai cobrar de nós por nós estarmos na caminhada. Muito mais do que aquele que não está. Embora o que não está será julgado também, como nós seremos julgados. Só que o nosso julgamento será muito mais exigente do que o outro, você está entendendo? É por isso que nós temos que bater no peito. E na primeira leitura de hoje, que está no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 4 até o 10,
nós encontramos Daniel nesta atitude, reconhecendo que ele é pecador. Ele até dizendo, o meu rosto fica até corado de vergonha diante de tantos pecados cometidos pela nação, e ele também ali no meio. E aí ele recorre a Deus: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia. E aí, o Salmo 78, que traz esse refrão maravilhoso: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Olha as nossas faltas. Deus poderia nos tratar assim, a ferro e fogo. Caiu nesse pecado, acabou, não tem mais jeito para você. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Então, se Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, então como é que nós não vamos tratar o outro também da mesma forma como Deus nos trata? E aí, a continuação do Salmo vai dizer assim: não lembreis as nossas culpas do passado, Senhor, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Está vendo o reconhecimento? O evangelho de hoje, ele está dizendo justamente isso. Nós que julgamos, que queremos julgar o outro, que não queremos dar o perdão ao outro, que condenemos o outro, nós precisamos reconhecer que nós estamos no mesmo barco e estamos vivendo a mesma situação. Por isso, essa atitude de recolhimento, de arrependimento, venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e por vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Não é ficar dizendo: Senhor, perdoa o pecado de fulano e de cicrano, como se o meu pecado não fosse, como se eu fosse igual Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Somos pecadores. E todos nós somos pecadores. Claro, podemos até admitir que eu tenho alguns pecados que não são tão grandes assim em relação ao pecado do outro, mas se eu fico fazendo esse tipo de comparação, eu já me torno pior do que o outro. Eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar para você. Reconhecendo, até vós chegue o gemido do cativo, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Neste dia, meus irmãos, não vamos entrar na prepotência. Você lembra daquela parábola? Não era uma parábola, aquele momento que Jesus entrou no templo e que estava lá o pecador, o publicano e o fariseu. Daqui a um tempo, essa passagem do evangelho aqui nesse tempo da quaresma, ela vai cair. E aí aquele fariseu chegou lá diante de Deus e começou a falar: bendito seja Deus, porque eu cumpro os mandamentos, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu não sou como aquele pecador que está ali. E o pecador, que era o publicano, ou seja, ele tinha pecado público, o publicano bate no peito e diz: Senhor, tende piedade de mim, Senhor, tende piedade de mim. E Jesus fala que o pecador, o publicano, foi justificado porque ele reconheceu que ele era. E o outro não, estava na prepotência e no orgulho.
Todos nós somos pecadores. Por isso hoje é um dia em que eu e você precisaremos fazer o exame de consciência e rever as nossas faltas e procurar um sacerdote para confessar. Entrando nessa atitude aqui de Daniel, reconhecendo o pecado, do salmista Davi, nesse salmo de hoje, que é o Salmo 78 ou 79, vai depender da tradução da sua Bíblia. Vendo que o Senhor não nos trata como exige as nossas faltas, e por isso nós precisamos bater no peito e evitarmos de julgar o outro, de condenar o outro numa atitude de que eu condeno o outro porque eu sou bom, eu julgo o outro porque eu sou bom, o outro é que é mau, o outro é que não presta, o outro é que está numa vida errada. Lembrando que Jesus está dizendo que nós seremos medidos também de acordo com como nós medimos os outros. Então vamos fazer o seguinte: nós não vamos medir ninguém, vamos nos medir. Vamos fazer assim? Eu vou me medir, eu me meço e vejo as minhas faltas, o quanto que eu sou pecador, embora eu veja os pecados do outro, mas vendo o pecado do outro, que eu não me ache melhor do que aquele outro, mas me veja também que eu também sou pecador. Então vai um ajudando o outro, eu ajudo o outro a sair do pecado e o outro me ajuda a sair do pecado, porque todos nós somos pecadores. É esse reconhecimento que nós precisamos ter no dia de hoje. E se de repente você tem se colocado nessa atitude de achar que você é o melhor, felizmente eu estou até me lembrando aqui, hoje, dentro até da igreja, tem um grupo aí que se acha melhor do que os outros. Eles se acham, porque eles celebram a missa e acham que participam da melhor missa, porque a outra missa não presta. E aí se coloca naquela atitude, e tem até aqueles que condenam quem não vai, quem não participa. Meus irmãos, isso é farisaísmo puro. Não condeneis e não sereis condenados. Que Deus tenha piedade de mim, que Deus tenha misericórdia de mim. Vamos lutar sim, meus irmãos. Vamos lutar pela santidade, vamos ser santos de qualquer jeito, vamos lutar, vamos fazer como Santo Inácio de Loyola, que ele disse, quando ele estava lendo a vida dos santos, ele disse: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Mas ele fez isso com muita humildade no coração, e aí ele entrou no processo de penitência, de vida com Deus, de confissão, e aí se tornou santo. Vamos conquistar o céu assim, e não vamos deixar que a presunção tome conta de mim, de nós. Não vamos permitir. E vamos bater no peito, reconhecendo que nós somos pecadores. E quando o demônio, ele colocar no seu coração e no meu coração que nós somos melhor do que essa ou aquela pessoa, nós vamos bater no peito e vamos dizer: não, eu sou pior, que Deus me converta. Que Deus me dê a graça da conversão, porque tem muitas coisas ainda dentro de mim que precisam ser mudadas. E depois, podendo, procura um sacerdote e confessa seus pecados. Porque eu julguei, condenei, não quis dar o perdão. Então, piedade de mim, Senhor, misericórdia. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos pecadores,